Uma religiosidade libertadora é, em primeiro lugar, queridos, uma religiosidade que cura e liberta os cegos. O versículo 3 fala que Jesus, lá no tanque de Betesda, encontrou uma multidão de enfermos. E entre esses enfermos estavam os cegos. E lá foi Jesus para curar e libertar os cegos. Nós temos outras passagens das Escrituras que mostram Jesus curando e libertando os cegos. Nós sabemos que os cegos são aqueles que não podem enxergar. Cegos são aqueles que não conseguem ver claramente a realidade que os cerca. Cegos são aqueles que não conseguem tomar conhecimento do que está ao seu redor. Os cegos não enxergam. Mas você sabe qual é a pior cegueira que existe? A pior cegueira que existe, querido irmão e irmã, é aquela que impede alguém de enxergar as obras, os propósitos e o ser de Deus. Talvez você conheça poucas pessoas que sejam cegas desses olhos que nós agora estamos usando para enxergar este ambiente, este slide, as pessoas. Talvez você não conheça muitas pessoas, ou quem sabe nem conhece alguma pessoa assim, mas o fato é que certamente você deve conhecer muitas pessoas que espiritualmente são cegas. Cegueiras simbolicamente representam os cegos deste mundo. E Jesus veio para curar os cegos. E há muitos cegos entre nós. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4:4, os quais o Deus deste século, está falando do diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, dos que não creem, para que eles não resplandeçam, para que não consigam ver a luz do Evangelho da glória, ou seja, da vitória de Cristo. Cristo que é a revelação de Deus, Cristo que é a imagem de Deus. Cristo é a revelação de Deus, Cristo é a imagem de Deus, Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Mas muitos não estão enxergando a Jesus Cristo como o Senhor e como o Salvador. Muitas pessoas até vêm à igreja, mas não conseguem enxergar Jesus Cristo. Enxergam o culto, enxergam as pessoas cantando, enxergam alguém falando, quando não enxergam coisas piores, e não enxergam a Jesus Cristo. Muitas pessoas vivem suas vidas e não conseguem enxergar a realidade de Deus, a presença de Deus. Sabem que Deus existe, até dizem que creem em Deus, como nós temos falado várias vezes neste ano, que quase 100% da população brasileira diz que crê em Deus. Mas basta olhar o noticiário, basta olhar as ruas, basta examinar como é a dinâmica de vida e como é a cultura do nosso tempo, para perceber que a cegueira a respeito de Deus é verdade. Jesus veio para curar os cegos, porque há muitos cegos entre nós, e o diabo tem cegado muitas pessoas. Muitas pessoas estão nas trevas. O apóstolo João também disse isso. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muitas pessoas estão cegadas pelas trevas. Que trevas são essas? João fala das trevas do ódio. E hoje nós vivemos um tempo de ódio, vingança, ira, inveja, vaidade, orgulho.
demasiadamente presentes na forma de ser da nossa população, da nossa sociedade. Essas coisas não são de Deus, são pecaminosas, são da carne, são do diabo. E as pessoas que deixam se levar por isso são cegos, estão cegados. Meus irmãos, irmãs, veja a situação da nossa sociedade, pessoas vendadas. Interessante que às vezes cegos procuram guiar cegos. Há muita gente hoje propondo ajudar, até querendo ajudar, mas falta um pequeno detalhe, e que é crucial, que é justamente a cruz. Pessoas que não conseguem enxergar a Deus, pessoas que não conseguem deslumbrar a obra de Cristo, como podem ajudar outras pessoas a enxergar? Mas esse não é o seu caso. Você que tem Jesus Cristo, Deus no seu coração. Se você tem fé, você enxerga. Enxergado é Jesus Cristo. E se você tem visão de Jesus Cristo, graças à obra de cura que Ele fez em você, viva uma religiosidade que enxerga a participação, a ação e a presença de Deus na sua vida. Viva uma religiosidade que lhe traga paz, uma religiosidade que lhe dê firmeza, uma religiosidade que te dê direção, que seja verdadeiramente o seu caminho, um caminho seguro que você deve seguir todos os dias. Se você diz e que enxerga Deus, mas está vivendo na ansiedade, está vivendo na confusão, está vivendo na indecisão, está vivendo na insegurança, não sabe para onde ir, o que fazer e o que sentir, é momento de você questionar que religiosidade você está vivendo. Devemos viver uma religiosidade que vê a Deus, e é esta religiosidade que nós temos que proclamar. Esta religiosidade que nós temos que anunciar e levar para as pessoas. Certamente há muitas pessoas cegas no seu convívio. E o que você tem feito? Jesus poderia ter ido ao templo, não poderia? Assim como muitas vezes nós preferimos fazer outras coisas do que ler a Bíblia. Jesus poderia ter ido para Jerusalém, onde estava a elite. Assim como nós muitas vezes preferimos fazer outra coisa do que orar. Jesus poderia ter ido a Jerusalém, subir um palanque e fazer um grande discurso, ser aclamado rei. Assim como nós preferimos muitas vezes priorizar este mundo e não a Deus. As coisas têm que ser diferentes. A nossa religiosidade tem que nos dar visão, uma visão espiritual, uma capacidade de ver a Jesus todos os dias, e esta visão nos guiar em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, a maneira como nós nos relacionamos e nos comportamos.